Eu tô aqui, tu tá aí, a gente já sabe quem é quem, então vamos começar. Esse vídeo é sobre os próximos episódios da 9ª temporada, na nossa maratona, depois de um ano de assistir o The Zygon Invasion e The Zygon Inversion. E ao contrário dos episódios anteriores, esses aqui são episódios que têm uma continuidade, não é aquela coisa da viagem no tempo, primeiro tu tem um episódio, depois o outro mostra o início da história e tudo ao contrário. Não, aqui é uma sequência mesmo, aqueles clássicos episódios do Doctor Who que começa numa história, daí vai pro próximo e termina aquela história, como se fosse um filme mesmo. Mas isso aqui é mais do que só uma continuação de 2 episódios fechados. Eles são uma continuação do The Day of the Doctor, o especial de 50 anos, que foi ao ar em 2013. E em 2015 apenas que foi que eles terminaram lá de fazer o plot dos Zygons, que encerrou lá no The Day of the Doctor, e todo mundo ficou pensando, será que eles vão continuar ou será que vai ficar assim? Em The Zygon Invasion e The Zygon Inversion, eles concluem essa história dos Zygons. Em The Day of the Doctor, o Doutor criou um tratado de paz entre os humanos e os Zygons. E é o que acontece aqui nessa história, no The Zygon Invasion, os Zygons se rebelam, eles querem a vida deles, eles querem ser como eles mesmos e eles se rebelam contra o Tratado de Paz. E é quando acontece toda a revolução, o início de uma tentativa de guerra dos Zygons contra os humanos. E esse grupo pequeno era um grupo de rebeldes, a maioria dos Zygons na verdade queriam morar na Terra como humanos normais, eles só queriam viver em paz e tal, só que teve um grupo pequeno que quis se rebelar e trazer uma revolução e exigir os direitos. Isso faz um paralelo muito grande com as questões políticas e sociais do mundo hoje. Assim, os grupos querendo a sua voz e querendo se rebelar contra algumas situações que acontecem. Nesse caso, os Zygons, e claro, em episódio do Doctor Who é uma coisa muito pesada, que é um alienígena querendo se rebelar e viver no mundo. Mas mesmo assim é uma boa relação entre os assuntos que o episódio faz. Ele traz um elemento muito extremo, como é os Zygons, e traz para o nosso mundo tentando discutir essas questões do mundo atual. E também da guerra e tal, de as pessoas não aceitarem umas às outras e tudo isso que vem acontecendo nos dias atuais. Isso pareceu redação do Enem. Olha aí o Enem! Outro paralelo muito bom que tem nesse episódio é com o próprio The Day of the Doctor, que o doutor lá no episódio ele tinha um momento, e ele apertando o botão do momento lá, ele podia usar aquilo como uma arma para destruir todo o planeta dele, todas as pessoas, e acabar com a guerra de vez. E o doutor prometeu que ele nunca mais faria isso, de ter uma decisão ali e apertar o botão e dar uma decisão para alguém de destruir tudo e matar todo mundo. E as caixas da Osgood foram, na verdade, para criar uma espécie de diálogo entre as pessoas e mostrar que essa não é a única opção que elas têm para acabar com uma guerra ou acabar com uma revolta. Então ele cria um paralelo com The Day of the Doctor, mas não vai tão fundo para chegar a destruir o mundo, no caso, só para encerrar essa guerra. E aqui também, nessa parte das caixas, em que a Zygon Clara está discutindo com a Kate Stewart, nessa parte o doutor dá um dos discursos mais fortes dele, como o 12º doutor, que a gente não teve muito disso ainda com o doutor dele, e nessa vez foi a primeira vez que ele dá um discurso poderoso, assim, que ele relembra tudo da Guerra do Tempo e faz a gente pensar muito também que a Guerra do Tempo não foi somente aquele dia em que ele apertou o botão e as coisas não terminaram só porque ele salvou Gallifrey. Não, quando ele era o doutor da guerra, e quem tem acesso os áudios da Big Finish ou até mesmo os livros, dá pra ver que a guerra foi muito mais do que só aquele dia que ele foi lá e apertou o botãozinho e foi embora. Não, ele lutou na guerra e isso dá mais uma camada de profundidade do personagem, uma coisa que a gente não viu ainda na série, que é ele mesmo mostrando que não foi só um momento que ele teve que apertar, foi vários anos, milhares de anos que ele teve que lutar nessa guerra e ver essa guerra acontecer, porque foi uma das maiores guerras do universo, como a própria série diz. E não foi só a atuação do Peter Capaldi que foi incrível, mas da Jenna também foi muito boa,
que ela teve que se transformar numa personagem vilã. E isso dá um gostinho de como seria se a própria Clara se tivesse transformado em vilã ou alguma coisa do tipo, se tivesse rebelado e indo contra o doutor ou interpretando alguém contra ele. Seria muito interessante de ver. A Jenna traz não só uma versão da Clara do mal, mas uma personagem completamente diferente quando ela está na forma do Zygon. Isso é muito bom, porque mostra a versatilidade da personagem e até me dá vontade de ver um spin-off da Clara com todos os ecos dela interagindo entre si, tipo Orphan Black, por exemplo. E além disso, da atuação muito boa da Jenna, esse episódio mostra como a Clara é super inteligente. No início do episódio, The Zygon Inversion, ela tá criando armadilhas contra o Zygon que tá se passando por ela, e ela consegue lutar na própria mente, num sonho, alguma coisa assim, contra ela, e de uma forma bem inteligente ela consegue escapar daquilo, porque ela controla a própria mente. Ela consegue então entrar em contato com o doutor através da cabeça dela, enganando o Zygon e escapando desse problemão que ela tá aí, que ela pode morrer, porque o Zygon eventualmente vai matar ela, e ela consegue escapar disso de uma forma bem inteligente. Então não é somente a atuação da Jenna que foi incrível, mas também a forma com que a personagem da Clara foi escrita nesse episódio foi muito bom. E é muito incrível ver como ela evoluiu como personagem desde a 7ª temporada até a 9ª. No The Zygon Invasion e The Zygon Inversion ela já tem um pensamento muito mais estratégico contra as coisas, e é muito bom de ver isso. Bom, a 9ª temporada ela quase beira perfeição para mim. É uma temporada muito boa, e esses 2 episódios mostram muito bem como eles funcionam sozinhos e poderiam facilmente ser um spin-off de Doctor Who com a Unity, com a Osgood, com os personagens, tirando alguns da Unity que são meio bobinhos, e a Unity é meio bobinha também em alguns aspectos, mas seria muito bom ver isso como um spin-off, ou até mesmo um próprio filme de Doctor Who da Unity, porque esse episódio dá uma sensação muito de filme, um filme James Bond, sei lá, um filme de 007 em que tem muita ação, tem essa coisa da Unity, e os cenários são muito bons também, a trilha sonora é muito boa, a sensação é de grandeza nessa 9ª temporada, e principalmente nesses episódios. Mas é isso, esse é o vídeo de hoje sobre The Zygon Invasion e The Zygon Inversion. No próximo eu vou falar sobre Sleep No More, que foi escrito pelo Mark Gatiss, e é um dos primeiros episódios individuais da 9ª temporada, que é toda completa de episódios duplos até agora. Mas é isso aí, continuem acessando transalore.com.br, assistindo os vídeos sobre Class e também ouvindo os Transalorcasts que estão aí toda semana para vocês ouvirem. E tem muito mais conteúdo lá, é só acessar transalore.com.br. Até mais!